de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 1. A seguir, diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. E seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E o 4 diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, se nós formos olhar, se nós formos contemplar, se nós formos estudar, se nós formos examinar as Escrituras, se nós formos ver a história da igreja, nós vamos perceber que em todo o tempo a igreja do Senhor foi perseguida, em várias partes do mundo. Se a gente estudar a história da igreja primitiva, você vai olhar na história lá uma época chamada pelos historiadores de diáspora. Nessa época foi a época que a igreja foi mais perseguida. Se você examinar os historiadores, os estudiosos, os livros, os comentários, naquela época o governo romano colocava alguns cristãos dentro de uma arena e deixava os leões famintos por alguns dias e colocava lá dentro dessa arena junto com os cristãos, para que os cristãos morressem sendo comidos por leões. E na verdade nessa época a igreja se dispersou, por isso que chama diáspora. Os discípulos, os cristãos que moravam em Jerusalém, fugiram com medo da perseguição e viajaram para várias partes da terra. E aonde iam, carregavam consigo o nome de Jesus. E a igreja cresceu. Hoje, a igreja chegou um momento na terra que a única esperança da humanidade é o povo de Deus. Não adianta você querer mudar a situação, porque a única esperança que tem na terra é o povo de Deus. E é interessante, irmãos, que nos últimos tempos nunca a igreja foi tão perseguida, e também nunca a igreja cresceu tanto. No último censo que foi feito, cerca de 37% dos brasileiros se confessam cristãos. É um crescimento astronômico. Só, queridos, que nós estamos passando por momentos de crises. Hoje o povo de Deus não pode se reunir por causa dessa situação que nós estamos enfrentando. Mas eu quero que você entenda que nós, como igreja do Senhor, precisamos nos posicionar. Precisamos mostrar a que viemos, quem nós somos, o Deus que nós servimos. Irmãos, por pior que seja o momento, por maior que seja a adversidade, por maior que seja a luta, nós temos a solução do problema. Porque nós não lutamos com a força humana, nós não lutamos com a razão humana, nós lutamos com a orientação de Deus. Nesse texto que eu li em Atos dos Apóstolos capítulo 9, conta a história de Saulo, ou para você entender melhor, o Paulo. O nome Saulo quer dizer exaltado,
e Paulo quer dizer pequeno. Paulo decidiu perseguir o povo cristão, os discípulos, os servos de Deus. Na verdade, ele pensava que estava fazendo a coisa certa. Segundo os historiadores, Paulo tinha 17 anos de idade quando Estevão foi apedrejado. E ele tinha um zelo muito grande pela lei de Israel. Ele se dirigiu ao Sinédrio, ao Superior Tribunal Federal de Israel, na sua época, e solicitou do Sinédrio as cartas, a autorização para perseguir os discípulos, o povo de Deus. E o texto que eu li, ele não poupava nem mulheres nem criança. Ele ia com toda a fúria que pudesse imaginar contra a igreja do Senhor e fazia o que tinha que fazer. Prendia, batia, o que ele sentisse no coração de fazer na hora, ele fazia. Mas um dia, ele indo a caminho de Damasco, ele indo atrás dos discípulos do povo de Deus, ele teve um encontro. Literalmente, Paulo caiu do cavalo, literalmente. E é interessante, irmãos, que quando ele cai, Jesus diz para ele: Paulo, por que você me persegue? Mas ele estava perseguindo o povo cristão. Paulo, por que você está me perseguindo? Qual o problema? E ele fica cego. E ele vai para a casa de um dos discípulos de Jesus e passa uma noite orando. Irmãos, olha só para você ver o tanto que é interessante. Jesus chama um dos seus servos. É a primeira coisa que eu quero que você entenda: quando Deus te der uma orientação para você fazer alguma coisa, não precisa temer. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus ordena. Não tenha receio de fazer aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus manda. Deus vai te garantir, Deus vai te honrar. Ele chama um dos seus discípulos e fala assim: vai lá na casa de Ananias, na rua chamada direita, porque Saulo está lá. Irmãos, agora você imagina, Paulo era um assassino de crente, e Deus manda um dos seus servos ir à casa do outro, de outro servo dele, e orar por ele, orar por um perseguidor, por um assassino de crente. Quem não ia temer? Ele falou: não, Senhor. Ele falou: não, vai lá, porque eu já falei com ele. Queridos, se Deus te mandou, pode fazer. Agora tem uma coisa: você tem que ter certeza que foi Deus, porque tem muita gente que fala que foi Deus que mandou, enquanto não foi Deus. Diz que Deus está falando, enquanto Deus não está falando. Diz que Deus disse, enquanto Deus não disse. Se você fizer dentro da orientação de Deus, descansa teu coração. Pastor, e o momento que nós estamos atravessando? Sabe para quê? Tem muito cristão que está vivendo na terra dispersamente, tranquilo, despreocupado. Tem muito cristão que está vivendo na terra como se o arrebatamento nunca fosse acontecer. Tem muito cristão vivendo na terra dissolutamente, tranquilo, despreocupado. E eu preciso te dizer uma palavra muito forte para o teu coração: Jesus está voltando. E não adianta a gente querer mudar, irmãos, que tem situação que nós não temos como fugir dela. Não adianta. Tem coisas que é para Deus despertar o seu povo. Irmãos, todo conforto traz o comodismo. E às vezes nós pensamos, gente, por que nos sobreveio essa situação tão adversa, tão complicada? Exatamente para nós chegarmos mais próximo de Jesus. É para a gente colocar a vida no altar, é para a gente buscar mais a Deus, para a gente entregar a vida mais nas mãos do Senhor, para a gente entender que Deus tem um controle, que Deus é dono, Ele é Senhor da nossa vida.
Quando o discípulo de Jesus chega lá na casa de Ananias, na rua chamada à direita, está lá Saulo, ou então Saulo de joelho, escute só, orando. Ele chega lá e põe as mãos sobre, e é interessante, irmãos, que Filipe tentou argumentar com Jesus: Senhor, eu não vou lá não, eu não posso ir lá, aquele homem é perigoso. Ei, tem situação que aos nossos olhos parece perigo, parece problema, mas na dimensão e na visão de Deus é um milagre que Ele vai fazer através da sua vida e na sua vida. Quando chega lá, põe as mãos sobre a cabeça dele, ele cai as 2 escamas dos olhos dele, e ele volta para Jerusalém. Só que o endereço que ele procurou agora não é o Sinédrio, não são as autoridades do rei da nação de Israel, não é o superior tribunal de Israel, ele procura a igreja do Senhor. Pensa, um dos maiores perseguidores da igreja se torna um cristão, um servo de Deus. E é interessante que quando ele chega na igreja, o pastor Pedro começa a preocupar, fala: rapaz, esse camarada matava todo mundo, esse camarada agora em poucos dias estava perseguindo crente, prendendo crente, levando crente para a cadeia, batendo em mulher, batendo em criança, e agora ele está aqui na igreja. Escute só, irmãos, e ele teve uma grande resistência no meio do povo de Deus. Paulo se dirige para Damasco, escute isso aqui, e fica lá 11 anos. Veja bem o que eu quero que você entenda. Nunca, não tem registro de nenhum pastor da igreja primitiva que foi visitar Paulo. Não existe registro, não tem. Ele ficou durante 11 anos servindo a Deus como crente, sozinho, novo convertido, 11 anos abandonado. Passou 3 anos junto com os discípulos em Jerusalém, foi para Damasco, mais 11 anos. Escute isso aqui. E muitos de nós, às vezes, passam um dia sem receber a paz do Senhor. Fala: o irmão fulano não gosta de mim, a irmã fulana não gosta de mim, o pastor não lembra de mim. Não, 11 anos. Um dia, eu quero que você entenda, irmão, Deus não vai esquecer de você. Deus não vai esquecer da promessa que Ele tem contigo. Nunca. Não vai. Eu preciso que você entenda isso, em nome de Jesus. Pastor, e a prova? É um momento, vai passar. Pastor, e a dificuldade? É por um momento, vai passar. Deus tem promessa na sua vida, e quem tem promessa de Deus não morre antes que as promessas cumpram na vida dele. Escute só. Um dia, o pastor presidente da convenção nacional, o pastor Pedro, estava em Jerusalém orando numa convenção, talvez, eu não sei. No momento de comunhão com Deus, Deus chama Pedro e fala assim: Pedro, você vai separar para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Pastor, quem que eram esses homens? Paulo era o homem da palavra, o doutor da lei, o teólogo, o homem cheio do Espírito Santo. E Barnabé era o homem do dinheiro. Escute aí, querido, para você entender. Chega lá, Barnabé chega lá em Damasco: Paulo, nós temos uma missão, nós temos um projeto, nós temos uma orientação da Convenção Nacional de Jerusalém, para que a gente vá fundar uma igreja na Antioquia. Irmão, eu quero que você entenda isso. Paulo já começa a juntar as coisas, doou o que não dava para levar, jogou em cima de um camelo que sobrou e caminhou para Antioquia juntamente com Barnabé, e fundaram uma igreja lá. Irmão, deixa eu contar um negócio para você. Alguns anos depois, a igreja de Jerusalém chama
Paulo e Barnabé para uma reunião. Porque a igreja que Paulo estava, acontecia coisas que não acontecia na igreja de Jerusalém. Porque Paulo aprendeu aos pés do Senhor Jesus durante 11 anos em oração e jejum, em dedicação, compromisso e fidelidade. E ele, irmãos, se você for estudar as epístolas pastorais, se você for estudar as cartas de Paulo às igrejas da Ásia Menor, se você for estudar as epístolas que Paulo escreveu a Timóteo, que Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, vocês vão perceber a profundidade da comunhão que esse homem possuía com Deus. O problema, irmãos, é que nós queremos colocar a culpa da nossa falta de compromisso nas outras situações. A gente quer colocar a culpa da nossa falta de compromisso nas outras pessoas. Não, porque me falta recurso, porque me falta isso, porque eu não tenho apoio de ninguém, porque ninguém me vê, ninguém me olha. Ei, Deus não esqueceu de você. Aonde você estiver, com quem você estiver, na prova que você estiver, na situação que você estiver, Deus não esqueceu das promessas que Ele tem com a sua vida. E não adianta a gente querer mudar isso. Deus tem compromisso com você, querido. Você é igreja. E é interessante, irmãos, que a gente fica, por muitas vezes a gente fica querendo colocar a culpa, não porque meu marido não me ajuda, não porque minha mulher não me ajuda, não porque fulano é assim, porque o meu pastor é assim, porque a igreja é assim. Não, o segredo é eu chamar a presença de Deus para dentro da minha vida, é eu chamar a presença de Deus para a minha história, é eu chamar a presença de Deus para o meu ministério, é eu chamar a presença de Deus para o meu casamento, é eu chamar a presença de Deus para a igreja que eu sirvo, é chamar a presença de Deus para a minha vida. E às vezes a gente quer arrumar desculpas. E às vezes a gente quer arrumar, eu acho que a igreja, não, sabe o que eu acho? Eu acho que eu preciso mais de Deus, eu acho que nós precisamos mais do Espírito Santo de Deus, eu acho que nós precisamos mais da graça de Deus, nós precisamos entender mais o projeto de Deus, aceitar mais o agir de Deus, entender que nós somos luz nessa terra, entender que nós temos a graça e a misericórdia do Senhor, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos sobre a nossa vida a unção que faz a diferença no meio do planeta Terra. Bendito seja o nome do Senhor. Escute, querido, ei, quanto mais prova, mais graça, quanto mais adversidade, mais vitória, quanto mais problema, mais alegria na presença de Deus, porque Deus vai te dar vitória em todas as situações. Não adianta a gente querer, não, porque não arruma desculpa, não, querido. Coloque a tua vida no altar e na presença do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, coloca a tua vida na presença do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, e Ele vai cumprir na tua vida a promessa que Ele tem contigo. Bendito seja o nome do Senhor. A gente quer arrumar desculpa, a gente quer arrumar sempre uma condição. Escute uma coisa, preste atenção. Se você estudar as cartas de Paulo, ele escreveu 27% do Novo Testamento. Se você estudar, olhe para mim, você nunca vai ver Paulo reclamar, você nunca vai ver Paulo maldizer, você nunca vai ver Paulo dizer que Deus se esqueceu dele, mesmo nas prisões. Eu fico olhando para a vida deste homem, e eu fico pensando, quando a gente lê a carta, o bilhete, vamos dizer assim, que é um capítulo só, da carta, do bilhetinho que Paulo escreveu a Filemon, ele fala: olha, eu quero te lembrar que você me deve a sua vida. Eu podia muito bem te mandar, mas eu prefiro te pedir pelo meu filho Onésimo que eu gerei nas minhas prisões. Pensa, irmão, mesmo numa cela de um cárcere, ele resolveu evangelizar um escravo fugitivo que foi preso com ele. Então eu quero que você entenda, é no momento de adversidade que o cristão e a igreja do Senhor faz a diferença na terra. Eu preciso te dizer nesta noite,
debaixo de uma unção do Espírito de Deus, uma orientação do céu. O momento seu como igreja chegou na terra, e você vai fazer a diferença. Você vai ministrar a palavra de Deus com fé. Eu quero que você entenda isso, que você é a igreja que Deus quer usar nos tempos atuais. Você é a igreja que Deus quer usar para fazer a diferença na terra. E não abra mão disso em nome de Jesus. Que Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma unção diferente para você. Deus vai colocar a palavra na tua boca, Deus vai colocar unção na tua vida, Deus vai colocar o mover do Espírito de Deus na tua alma, e vai incendiar o teu coração, por causa da promessa que Ele tem com você, como igreja dEle na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Pastor, o momento é difícil, concordo contigo. O momento é aterrador, chega, traz um pavor na alma. Mas eu quero que você entenda um negócio. Paulo encerra o ministério dele dizendo o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Eu quero que você entenda, irmão, que onde você estiver, por pior que seja a dificuldade que você esteja passando, aonde você estiver, nas circunstâncias que você estiver, Deus tem um milagre para realizar na tua vida e através da tua vida. Ele é Senhor e tem poder para fazer. Eu preciso apenas que você entenda: confia no Senhor, entrega o teu caminho, entrega a tua vida nas mãos dEle, e o mais Ele fará. Ele vai cuidar de você. Escute, nos mínimos detalhes, Ele vai cuidar da sua vida. Nesse momento, eu quero ministrar de Deus sobre a sua vida. Talvez um desespero, uma angústia tenha atravessado o seu coração, mas eu sei que através do mover do Espírito de Deus, Ele vai te visitar agora. Aonde você estiver, talvez essa palavra vai chegar do outro lado dos oceanos, dos quatro cantos da terra, mas eu vou ministrar uma oração, e Deus vai visitar a tua vida, porque Ele é Senhor de toda a terra. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o porvir. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Tá bem? Eu vou orar por você. Pai querido, diante do teu trono, no nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida da tua filha que está nos assistindo agora através dessa live. Toma ela nas tuas mãos, Senhor, dela a tua graça, manifesta sobre a vida dela a tua misericórdia. Deus, brada do céu na terra sobre a vida do teu filho que está com o coração angustiado, que as incertezas têm atravessado a vida dele. Deus, traga o conforto agora. Traga paz, ó Deus. Traga, Senhor, a certeza da direção que o Senhor tem para o ser humano na terra. Visita o teu povo, visita o teu filho, visita a tua filha, visita essa família. Deus, abra as portas da provisão sobre a vida dos teus servos. Deus, para a glória do teu nome, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o agir do Senhor seja sobre a vida do teu povo. Senhor, que a tua bondade nunca parte das nossas vidas, Senhor. Que a provisão do Senhor e a comunhão com o teu Espírito nunca nos abandone, ó Deus. Que a tua misericórdia, que a graça da tua bondade seja sobre a vida do teu povo. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as soberanas e divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, no precioso nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém.